Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Como vocês estão nessa manhã de sexta-feira? Aqui em São Paulo tá nublado, hein, gente? Tá vendo aqui, ó, da minha sacada tá nublado, tem até uma leve garoa. E para essa manhã meio cinzenta, eu tenho um convidado que vai nos abrilhantar, o Dr. Silvio. Bom dia, tudo bem? Olá, Esther, bom dia aí para vocês. Aqui são 3 horas, 13h10. Estamos no verão europeu com um calor de, deixa eu ver, 28 graus agora. Que inveja. Exato, o sol aqui ele se põe por volta de umas 10 da noite só. Então, a gente tem os dias bem longos, o tempo está maravilhoso. E, como sempre, é um prazer falar com vocês, estou à disposição para que a gente debata um tema que reputo extremamente relevante, que é o tema da dependência química, claro que nuances jurídicos, né, que orbitam ao redor do tema, e é um tema em que o meu escritório atua. Nós assessoramos, como eu já disse na outra oportunidade, empresas e profissionais da área da saúde, então pequenos hospitais, clínicas, médicos, tudo mais. E hoje eu digo com tranquilidade que pelo menos 80% dos clientes do escritório são médicos e clínicas voltados à recuperação de dependentes químicos. Então, por força do nosso cotidiano, é um tema em que não tem como a gente não ser bem informado, mais ou menos isso. Sim, quero aproveitar e mandar o meu bom dia, um beijo para o Dr. Júlio, que é o seu sócio, que eu sei que é o seu anjo da guarda, como você mesmo diz. Mandar um beijo para ele, tenho certeza que daqui a pouco ele vai estar acompanhando a gente. Sim. E, doutor, vamos conversar? Sim. Me conta um pouquinho, tá, dos aspectos jurídicos sobre toda essa temática de clínica para dependência química, sobre dependência química. Você me explica um pouquinho? Claro que sim. Então, vamos lá. Eu vou procurar de maneira da maneira menos maçante e tediosa possível, pelo menos traçar algumas balizas, alguns parâmetros a respeito do regramento de regência, do que diz respeito ao funcionamento de uma comunidade terapêutica e também das regras que orbitam aí ao redor da questão da internação do dependente químico, né? Então, vamos lá. Primeiro detalhe, né, só para a gente conceituar, traçar alguns conceitos que vão nortear, vão servir de vetores para esse nosso papo de hoje. Então, veja, nesse nosso debate, embora não seja a coisa mais técnica do mundo, eu vou me referir a clínica, comunidade terapêutica, centro de tratamento, como expressões sinônimas, tá? Então, sempre que eu disser comunidade terapêutica, clínica, centro de tratamento, centro de recuperação, eu estou sempre me referindo à mesma coisa. Que coisa é essa? Uma pessoa jurídica de direito privado, uma empresa com uma estrutura mínima no que diz respeito a colaboradores da área da saúde, cuja finalidade é a recuperação de dependentes químicos. Então, veja, do que eu não estou falando? Eu não estou falando, nesse nosso bate-papo, de um hospital psiquiátrico. Muito bem. Né? Os hospitais psiquiátricos são aqueles voltados a pacientes que possuem um grau máximo de comprometimento psíquico, ou seja, o cara não consegue nem falar direito, ele é uma ameaça iminente tanto para ele quanto para terceiros, é o cara que pode se matar, é o cara que pode agredir terceiros a qualquer momento. Isso acontece com recorrência? Tem um percentual considerável de casos nesse sentido? Veja, considerando que o Brasil tem, em linhas gerais, 210 milhões de habitantes, que 10% da população mundial, de alguma maneira, tem ao menos uma tendência à dependência química, e quando eu digo dependência química,
isso inclui, evidentemente, o alcoolismo, tá? O alcoolismo é dependência química, é a mesma coisa, tá? Então, um alcoólatra que bebe todo dia e um cara que utiliza crack até virar um trapo humano, eles estão nesse mesmo espectro, tá? Então, veja, considerando que a gente tem 10% de pessoas no mundo todo com tendência à dependência química, e ela pode ou não se manifestar dependendo de uma série de fatores, e que o Brasil tem 210 milhões de habitantes, alguns desses doentes chegam, sim, a apresentar esse nível gigantesco de comprometimento. Graças a Santo Cristo, eles ainda são a minoria. Ainda bem. Veja, eles ainda são a minoria. Nós trabalhamos, então, nos centros de tratamento com dependentes químicos com um nível baixo ou médio de comprometimento. O que seria isso, então? A gente está se referindo aqui àquele cara que não consegue parar de usar drogas, e quando eu digo usar drogas, eu me refiro também a álcool, reitero, isso que é muito importante, porque tem aquela história, né? Eu não uso droga, não, eu só não consigo parar de beber. Cara, você é drogado do mesmo jeito, entendeu? Bom, então nós temos... nós estamos nos referindo àquele cara que não consegue parar de usar drogas, já perdeu completamente o controle da própria vida, mas ele ainda não é uma ameaça gigantesca a terceiros, não é o cara que já tentou se suicidar milhões de vezes, não é o cara que já tentou matar alguém. A gente ainda está num nível moderado ou baixo, aquele cara que já teve alguma experiência e tudo mais, mas ele ainda não é, digamos, ele não tem um nível de comprometimento e de outras doenças causadas pela dependência química, como uma cardiopatia grave. Uhum. Ou seja, a gente tem ainda grandes chances de salvar esse cara. Comprometimento médio, comprometimento baixo. Um detalhe importante. O cara com comprometimento médio, moderado ou comprometimento baixo, é aquele cara que não precisa obrigatoriamente de um médico fazendo o acompanhamento do tratamento dele. Não sabia. Basicamente, muito importante esse seu esclarecimento. Importantíssimo. Tanto eu já vou ser mais específico a respeito disso, mas, tirando aqueles pacientes, né, com comprometimento mais grave, os com comprometimento moderado ou baixo, médio ou baixo, eles podem se submeter a um período de internação. Quando eu digo internação, também não é em sentido absolutamente técnico. Eles podem se submeter a um período de residência numa comunidade terapêutica, e essa comunidade terapêutica ela não precisa ter entre seus colaboradores um médico. Saiba disso. Em tese, poderiam ser apenas terapeutas holísticos, por exemplo. Não há problema nenhum. Então, primeira coisa, não existe nenhuma exigência legal para que uma comunidade terapêutica conte com um médico psiquiatra, em seu rol de colaboradores. Isso é muito importante. Pois bem, então veja, nós estamos aqui falando, então, de clínicas ou comunidades terapêuticas ou centros de tratamento, que não são hospitais psiquiátricos, não é aquele cara que foi diagnosticado com um problema de circulação, um problema respiratório, um problema cardíaco grave, que pode, de uma hora para outra, precisar ser transferido para uma UTI, por exemplo. A gente não está falando desse cara. E também não estamos falando, então, de hospitais psiquiátricos, e aí o regramento é todo outro, também advogo para o hospital. Aí eu preciso ter um monte de médico, um monte de enfermeiro, preciso ter farmácia lá dentro, o regramento é totalmente outro, as leis são outra coisa. Pois bem, então veja, a macromaioria dos dependentes químicos, que, repito, 10%, os dados são da OMS, todos, tá? Embora a OMS tenha perdido bastante o prestígio nos últimos tempos, até por conta do coronavírus, os dados ainda são da OMS. Segundo a OMS, e outras pesquisas também levadas a efeito por centros de estudo independentes, apontam que 10% da população mundial tem ao menos uma tendência à dependência química que pode ou não ser desencadeada por vários fatores.
evidentemente, o meio social, qual é o tipo de criação, se os pais são dependentes químicos ativos, mas 10% da população mundial tem essa tendência, digamos, genética ou tendência que aí nasce com a pessoa. Muito bem. Atualmente, considerada essa porcentagem, e a população brasileira, que, repito, orbita ao redor de 210 milhões de habitantes, a dependência química é um flagelo gigantesco que se abate sobre o Brasil. Não só sobre o Brasil, sobre o mundo, mas sobre o Brasil de maneira bastante contundente, bastante clara, bastante aguda. A gente é um país do terceiro mundo, temos uma série de problemas e fazemos fronteira com a Bolívia, com a Colômbia, com o Paraguai, e todo mundo sabe que derivados de cocaína vêm da Bolívia e da Colômbia, a macro-maioria, pelo menos, né? Tem uma coisa do Paraguai de trânsito, né, para dentro do nosso território. Exatamente. Então, o Brasil ele é atacado de maneira bastante feroz por esse flagelo. Pois bem, a legislação que ao redor da qual orbita aí esse tema, na verdade a gente tem 2 leis federais muito importantes, e aí algumas outras leis que são, digamos, periféricas e uma série de normas infralegais. Então, quais são as leis? Primeiro é a lei de drogas. A lei de drogas, o número importa pouco, mas eu vou mencionar por excesso de zelo. A lei de drogas é a lei número 11.343 de 2006. Essa é a lei de drogas. É a lei que fala, inclusive, de crime de tráfico, porte, qual é o procedimento em caso de tráfico, tudo bem. Essa é a lei de drogas. E uma lei que, para o nosso assunto, para o nosso bate-papo aqui, é absolutamente relevante, é uma lei lá antiga e muito, muito, muito boa, muito, muito, muito legal essa lei, ela é legal, que é a Lei 10.216, lá de 2001. Gente, 2001. Se vocês não conseguiram anotar, não tem problema, depois eu coloco no link do vídeo o endereço do site do Planalto, para que quem tiver interesse em consultar a legislação possa verificar, tá bom? Fiquem tranquilinhos, o doutor está explicando. Se quiserem consultar, depois eu deixo o link. Pode continuar, doutor, para eles não perderem nada das informações. Claro, óbvio. Então, essa lei 10.216, lá de 2001, ela é excelente, é uma lei fantástica, né? E ela, desde 2001, já deixa claro que a internação involuntária do dependente químico é possível. Claro que ela estabelece alguns requisitos, mas ela já diz que é possível, e o mecanismo que ela traz é muito inteligente, a lei é ótima. Ótima. Tem se debatido isso aqui, doutor. É muito importante. Agora o Bolsonaro deixou internar contra a vontade. Esse é um papo que já está resolvido pela nossa lei desde 2001. Tem até uma psicóloga que está nos assistindo, doutora Mona Lisa Dedan. Um beijo, Mona Lisa. Obrigada, viu, por nos assistir. Ela é uma das pessoas que auxilia dependentes e nós já conversamos sobre esse assunto, então super relevante ela estar assistindo e ouvindo de você, que é uma autoridade no assunto. Adorei, Mona Lisa, fica ligadinha, pode mandar pergunta que o doutor está aqui para esclarecer, viu? Bem legal. É interessante, ela é psicóloga, doutora Mona Lisa? Ótimo. Por que é ótimo? Porque o nosso trabalho, considerando, como eu já disse, que 80% dos nossos clientes são comunidades terapêuticas ou centros de tratamento para dependentes químicos, o nosso contato com as equipes de psicologia do centro de tratamento, esse contato é cotidiano. E só um dado, e é lamentável esse dado, lamentável mesmo, veja, e essa é a minha opinião, isso não reflete necessariamente a opinião do Dr. Júlio, ou a opinião oficial do escritório, muito menos dos psicólogos que integram as equipes das comunidades ou clínicas ou centros de tratamento que nós assessoramos. O conselho ou os conselhos regionais de psicologia são uma pedra no sapato dos psicólogos que tentam trabalhar de maneira séria e efetiva nessa área. Na verdade, veja o que acontece no Brasil,
inclusive no Brasil, nessa área da dependência química, né? A gente tem um problema gravíssimo, pode ver, 90% dos homicídios julgados pelo tribunal do júri, eles dizem respeito a tráfico de drogas. A criminalidade organizada no Brasil, a grana, o financiamento da criminalidade organizada vem do tráfico de drogas. Tráfico de drogas, por razões óbvias, tem a ver com dependência química. Sim. Se não houvesse tráfico de drogas, não haveria dependência química, pelo menos a macrodependência química. Claro que sempre vai ter aquela velhinha que é viciada em remédio para dormir, em Rivotril e tal. O alcoolismo é muito sério e aí não tem tráfico, porque a gente pode comprar de maneira livre. Mas a dependência química do crack, da cocaína, outros derivados, da maconha, cara, isso é tráfico de drogas, né? Então, o que acontece? A gente tem um problema no Brasil, que é como se fosse, para traçar uma analogia, um câncer de pâncreas ultra agressivo, e o governo brasileiro, os conselhos regionais, tanto de medicina, os conselhos federais também, de medicina, de psicologia, de farmácia, de enfermagem, a própria OAB, as defensorias públicas que desempenham um papel vergonhoso nesse caso, e defensor público é advogado, eu também sou advogado, então eu estou cortando na própria pele agora, né? O Ministério Público, muitas vezes, também, o próprio Judiciário, a gente está tratando um câncer de pâncreas com chá de boldo, meu. Não vai resolver nada assim. Então, veja, o que acontece para a gente, então, para que eu retome, de alguma maneira, o fio da meada. A gente está conversando, então, sobre dependentes químicos que acabam, de alguma maneira, indo parar em comunidades terapêuticas, e a legislação que versa sobre o tema, pelo menos a mais importante, claro que sem exaurir o elenco, é a Lei de Drogas, ou Lei Antidrogas, que é a 11.343 de 2006, a Lei 10.216 de 2001, e aí uma série de resoluções, principalmente resoluções emanadas da Anvisa, que é a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Na seara estadual, nós temos as secretarias estaduais de saúde, cada estado tem a sua, né? Secretaria Estadual de Saúde, temos também as vigilâncias sanitárias dos municípios, legislações municipais, mas o mais importante, o que norteia o tema é a Lei Antidrogas, essa Lei 10.216, aí uma série de resoluções que são menores, até porque elas têm que seguir o norte estabelecido por essa legislação federal. Então, veja, essa Lei 10.216 de 2001, que é muito inteligente, mas aplicada muito mal, o problema do Brasil é esse, a gente tem lei boa, só que a gente não é, o poder público, e a gente também como coletividade, a gente não é bom, competente o suficiente para fazer essas leis funcionarem. Então, o que acontece? Essa Lei 10.216 de 2001, ela prevê basicamente 3 tipos de internação para o dependente químico. Muito bem. E o cara é dependente químico a partir do momento em que um profissional da área da saúde, um psiquiatra, por exemplo, diagnosticou o cara como dependente químico. Uhum. E aí a gente tem os níveis de comprometimento, leve, moderado, super grave, tudo mais. Então, veja, o dependente químico, ele pode, em primeiro lugar, segundo a Lei 10.216 de 2001, que não foi revogada por nenhuma outra lei ainda, tá? Ela é complementada, mas ela é válida, essa lei vale. Ele pode se internar voluntariamente. Esse é o primeiro detalhe. Então, dando um exemplo aqui, tratando uma situação hipotética. Eu, Silvio, dependente químico, eu entendo que o meu relacionamento com a minha droga de preferência, cocaína, por exemplo, passou do limite. Aliás, ela passa do limite no momento que ela começa, tá, pessoal? Nem começa. Mas fugiu do controle. Então, o que eu faço? Eu converso com a minha família e porque eu quis, sem nenhuma pressão, adquiro consciência de modo espontâneo, procuro uma comunidade terapêutica, uma clínica, e me interno. Sou um auto-internante.
seria a situação ideal. Sim. Porque esse cara, o Silvio do exemplo aí, ele já chega até a comunidade terapêutica ciente de que ele tem que mudar a maneira de pensar e de agir. Então é muito mais proveitoso o tratamento, muito mais receptivo ao tratamento, né? Exato. Isso facilita, isso eu aprendi com as psicólogas e com os médicos, né, que trabalham nas clínicas. Embora não precise ter médico e nem psicólogo em clínica, não tem lei que determine isso, tá? E no Brasil, como no mundo ocidental como um todo, a gente só é obrigado a fazer alguma coisa ou a deixar de fazer quando a lei determina, né? E não tem lei que determine isso. Ah, existem resoluções, resolução não é lei, precisa de lei. Então, mas as clínicas podem ter psicólogos e médicos, inclusive, eu acho excelente que tenha, né? É óbvio, isso não é que ajuda, é essencial. Na minha opinião, o psicólogo é muito mais essencial que o médico, né? Porque o psicólogo ensina a pensar de maneira diferente. O médico receita o medicamento e acabou. Né? O psicólogo, ele vai tratar o âmago da questão, ele vai ajudar a pessoa a entender o que levou ela àquele uso excessivo e ela vai poder processar, ela vai poder se... Posso falar se curar? Não sei se é a palavra certa. Sim, pode ser. Embora, tecnicamente, a dependência química seja uma doença incurável, tá? Então, o dependente químico ele vai ter que lidar para o resto da vida com a dependência química. De modo tradicional, classicamente, diz-se que a dependência química é uma doença fatal, ela pode levar à morte. A gente tem os inúmeros casos de overdose, que deixam isso claro, inclusive de celebridades, né? Então, ela é fatal, progressiva, quer dizer que ela sempre vai piorando, e incurável. Incurável. Então, essa é a classificação técnica, tá? Pois bem, mas, veja, é importante, o psicólogo ele é vital, porque o psicólogo ele ajuda o paciente a começar a pensar de um modo diverso. E digo mais, só abrindo parênteses, tá? Eu recomendo psicólogo para todo mundo, até para quem não é dependente químico. Sim. O meu psicólogo de confiança, Dr. Leandro Moura, de Atibaia, é um fantástico, né? E sempre que aperto o cinto, eu corro e chamo ele, cara. Fala assim, meu, você precisa me ouvir. Então eu recomendo para todo mundo, não tem nada a ver. O cara é louco, vai para o psicólogo. Não. O cara é consciente de que precisa de ajuda para a vida, como todo mundo. Então ele é legal. Então por isso que ele vai e procura um psicólogo bom. Entendeu? Legal. Essa é para fechar parênteses. Então, veja. Existe essa primeira modalidade de internação, que é a internação voluntária, que é ideal, bacana. O problema é que ela quase nunca ocorre. O dependente... Veja, se tem coisa boa nessa vida, né, e eu deixo claro porque a gente atua nessa área, eu estou escrevendo até um livro sobre dependência química, em que eu, sobre histórias de dependentes químicos, esse pode ser o tema para um outro debate nosso, uma outra conversa. Eu estou esperando esse livro para divulgar aqui, viu? Isso vai ser legal mesmo. Mas eu converso com vários o tempo todo, eles dizem o seguinte, cara, se tem coisa boa é usar droga. Então o que acontece? É como se a droga reprogramasse o cérebro do cara, ele vai fazer tudo para não parar, né? Então veja, se ele falar, não, eu preciso de tratamento, eu vou me internar, o cérebro fala, opa, calma, dá para usar mais um pouquinho, não se interna agora. Então é difícil que o cara entenda que deu para ele. Chegou no limite, cara, parou. Então o cara vai forçando a barra sempre um pouco mais e vai sempre arrumando uma desculpa para ele, né? Não é tanto assim. Já houve episódios em que eu quis e não usei, em que eu consegui e tal. Então é difícil o cara adquirir consciência de que precisa, né? Pois bem, o que ocorre? Tem um colega aí, o Benedito Macedo, que é especialista em direito médico da saúde e farmacêutica. Um beijo, meu colega, Benedito. Também a minha área de especialidade. Muito bem. Então, o que ocorre? Seja bem-vindo, estou à disposição para qualquer tipo de debate. O que acontece, então? O segundo modelo, a segunda modalidade de internação é a internação compulsória. Compulsória. Não confundamos essa com a involuntária. Qual é a compulsória? A compulsória é aquela em que o juiz manda. O juiz manda, né? Então, veja, por exemplo, a mãe
o pai, o irmão, a esposa, o filho, o Ministério Público, a Defensoria, não sei. Alguém ajuiza uma ação, e podem ser várias ações diversas, desde uma ação de interdição até uma ação de conhecimento, de procedimento comum, voltada exclusivamente para a imposição da internação. Não existe uma ação específica. O que eu vou dizer agora pode ocorrer no bojo de diversas ações distintas. Uma ação de interdição, por exemplo. Então, veja, a internação compulsória é aquela em que, no bojo de uma ação específica, ajuizada por variadas pessoas ou entes, como até o Ministério Público, o juiz fala: o Silvio vai ter que se internar, estou mandando. Então, existe uma ordem judicial voltada para mim, no nosso exemplo, em que eu tenho um comando que eu devo cumprir. Eu devo procurar um estabelecimento e me internar. Se eu não fizer isso... Determinação, né? Exato. Se eu não faço isso, eu cometo, em tese, crime de desobediência. Eu tenho uma ordem judicial que determina a minha internação. Essa, então, depende de determinação judicial. É a compulsória. Muito bem. Só que existe a internação involuntária. Essa é top. Mas, no Brasil, ela é aplicada tão mal quanto qualquer outro bom instituto que a gente tem em tese. Então, veja o que acontece. Posso falar uma maldade, rapidinho? Só uma maldadezinha, de nada. Sabe por que eu não resisto? Aqui no Brasil, nós estamos com um problema grave. As determinações judiciais, elas não são questionadas pelas vias legais adequadas, pelos institutos recursais, né? Você não se insurge judicialmente contra ela. O que você fala? Autoridades. Eu não vou cumprir. Eu quero ver quem vai fazer eu cumprir. Entendeu? Então, quando o doutor está falando, há uma determinação judicial para internação compulsória, ela deve ser cumprida. Se o juízo determinou, se o Ministério Público foi favorável e aquela pessoa precisa disso, gente, deve-se cumprir a determinação, não é isso, doutor? Exato. E veja, em tese, né? Eu já vi isso acontecer, muitos bons juízes, adotarem esse tipo de postura. Quando o juiz é informado, por exemplo, pela família, nos autos, lógico, de maneira técnica, por meio do advogado, de que o carinha lá, o dependente químico que precisa ser ajudado, ele está opondo resistência, o juiz determina, não. Comandante da PM aqui na localidade, ou delegado de polícia, manda uma viaturazinha lá e conduza o sujeitinho até a comunidade terapêutica e tudo mais, conduz ele até lá. Então, veja, depende... A gente tem mecanismo para fazer com que a regra seja cumprida, né? Às vezes falta conhecimento técnico, às vezes falta coragem. Né? Muito bem. Pois bem. Essa é a compulsória em que o juiz manda e acabou. E a involuntária? Primeiro detalhe, a involuntária independe de ordem judicial. E ela ocorre contra, evidentemente, a vontade do dependente químico. Como é que ela funciona? Cônjuge, ascendente, descendente, irmão, amigo. Tem o conhecimento de que o rapaz é dependente químico, às vezes tem até um laudo médico deixando isso claro, muitas vezes o laudo médico ainda não foi providenciado, mas o cara está vendendo tudo que tem dentro da casa, bateu na mãe, está morando na Cracolândia, pesando 50 quilos, né? Com 1,80 m de altura, fuma crack toda hora, né? É dependente químico. O que esse cara faz? Contrata uma empresa. O que esse terceiro faz? Não o dependente químico, né? Mas o terceiro parente, por exemplo. Contrata uma empresa especializada para, contra a vontade do dependente químico, transportá-lo até um centro de tratamento. Saiba que a associação, só para dar um exemplo, a Associação Brasileira de Psiquiatria tem protocolos para contenção física de dependente químico em surto, por exemplo.
Então, tem jeito de levar dentro da lei. Tem um procedimento adequado para realizar esse ato, né? É importante que as pessoas entendam isso. Exatamente, não é? Veja, não tem nada a ver com o que a gente encontra na prática muitas vezes. Sujeitinho vai lá, compra uma ambulância, né? Uma van usada, contrata 2 ou 3 brutamontes, vai buscar o cara, dá um mata-leão, que é um estrangulamento de jiu-jitsu, e arrasta o cara pelo cabelo até algum lugar. Isso é crime. Isso é crime, pode ser crime de sequestro, distorção. Tipos penais. Exato, isso é crime. Né? Mas existem empresas especializadas que cumprem protocolos, inclusive fixados por associações médicas. Bom, levou o cara contra a vontade até, por exemplo, o centro de tratamento, evidentemente que na sequência, porque nem sempre dá para fazer antes. O cara está na Cracolândia, como é que vai fazer um médico elaborar um laudo depois de consultá-lo? O cara está na Cracolândia, né? Bom, na sequência, um médico, nem que seja contratado para esse ato, ele pode ser contratado para esse ato, ele faz uma anamnese com o paciente, olha, o cara é dependente químico, ou ele é tratado contra a vontade, ou ele vai morrer. Existe o risco de uma overdose. Então, fisicamente, o cara pode não estar com um nível gigantesco de comprometimento, que demandaria uma internação num hospital psiquiátrico. Mas veja, eu estou bem de saúde, muito bem, inclusive. Se eu resolver que essa noite eu tenho que usar cocaína, mesmo estando bem de saúde, eu posso infartar, ter uma overdose e morrer hoje, estando bem de saúde. Então, se o cara usa crack com uma certa, ou cocaína, ou heroína, com uma certa frequência, ele pode estar naquele momento ainda, mais ou menos bem de saúde, não tem um compromisso, mas ele já pode morrer. Então, se o cara usou cocaína 3 vezes nas últimas 3 semanas, é melhor deixar o cara internado ou ele morre de overdose, existe esse risco real. Então, o médico vai lá, elabora um laudo, uma declaração técnica médica, e a comunicação da internação involuntária, documentada por essa declaração médica, eu vou dizer laudo, é que laudo, na verdade, é um outro tipo de documento, seria uma declaração médica. Tá. Deve ser encaminhada ao Ministério Público em até 72 horas contadas da data da internação. Isso está na lei já. Por que isso é feito? Né? Para que a gente evite, por exemplo, o crime de sequestro, cárcere privado, extorsão durante sequestro. Então, na verdade, o cara não é dependente químico. Mas eu meto ele na clínica por quê? Porque ele tem uma grana, ele é meu irmão e tem bastante grana, e eu quero deixar ele internado para usar a grana dele para mim. Ou ela é a minha convivente, eu quero ficar com a minha filha, ela é minha convivente, então eu interno ela na marra e deixo ela lá trancada para ficar com a minha filha para mim. Eu já vi de tudo nessa vida, né? Nessa área. Então, o Ministério Público tem que ser comunicado e, evidentemente, tem que fiscalizar os estabelecimentos, né? Sim. Então, olha que interessante. E veja, quais são as outras regras, Silvio? Mais nenhuma. Isso é bom. É bom que a gente haja poucos, mas bons requisitos, porque isso não engessa a norma. Sim. Isso viabiliza a aplicação da regra. Isso desburocratiza a regra. No Brasil, veja, nós que somos latinos, na Itália também é um desastre, Espanha, Portugal, França, a gente que tem tradição latina, a gente gosta de papel, de burocratizar as coisas. Olha que interessante, na voluntária eu fui porque eu quis. Então tá tudo certo. Decidi, peguei minha malinha, fui de boa. Ótimo. Na compulsória, também não tem muita discussão, porque o juiz mandou, eu vou lá, cumpro, acabou e já é. Né? E saio de lá também só quando o juiz mandar. Né? Então, tô lá, acabou. Aí o juiz pede relatórios para a clínica, para ver a minha evolução, tal. E na involuntária, que é aquela que não tem juiz no meio, mas tem Ministério Público,
o Ministério Público vai ser avisado. Não é que vai pedir para o Ministério Público, vou avisar o Ministério Público. O Silvio foi internado aqui e isso ocorreu às 72 horas ou menos. Aí o Ministério Público vai falar, legal, eu tenho aqui um documento médico dizendo que a internação é aconselhável, por causa do Silvio, então eu vou lá fiscalizar. Pode ir o próprio promotor até a clínica e falar, cadê o Silvio? Eu recebi aqui a notificação de vocês. Cadê o Silvio? Eu estou aqui. Silvio, e aí, como é que você está? Né, olha, me bateram, olha meu olho roxo, eu fui agredido, opa, sai daí agora. Prisão em flagrante, polícia, vem para cá. Tem um controle, entendeu, Esther? Tem um controle. Então, isso é legal, porque desburocratiza a regra. Sempre que a gente tem menos burocracia, fica mais fácil de cumprir. Mas a gente está no Brasil, e aí, na prática, evidentemente que em 99% dos casos, ocorre uma catástrofe no que diz respeito à aplicação dessas regras. Antes da gente entrar nessa parte da história, eu gostaria de saber se você ou alguém aí tal mandou alguma pergunta, se eu posso esclarecer. Tem algumas perguntas aqui. Primeiro, eu quero mandar beijos para alguns advogados que estão nos assistindo. Obrigada, gente, por nos prestigiarem, viu? Se vocês quiserem participar, mandar seu comentário, eu vou ter o prazer de ler aqui com o doutor. E tem uma questão aqui do Roberto Rodrigues de Aguiar. Bom dia. Não vejo diferença com a internação involuntária. Ele quis dizer entre a internação involuntária e a compulsória, a não ser que a segunda modalidade é via jurídica. Ótimo, respondo. Vamos nessa primeiro. Não, pode falar. Legal. Essa nota lançada pelo nosso amigo, nosso ouvinte, esqueci o nome dele, desculpa, como é que é o nome dele? É o Roberto Rodrigues. Roberto Rodrigues. É exatamente isso, ou seja, a diferença básica entre uma e outra é que numa delas o juiz mandou, porque houve uma ação judicial anterior. Pode ser uma ação criminal, inclusive, tá, Esther? Tá. O juiz recebe lá uma denúncia do Ministério Público, que é a ação penal pública do Ministério Público, né? Porque o Silvio praticou um furto. E ficou claro que o Silvio praticou um furto porque ele era dependente químico e ia trocar o som do carro por crack. Aí o juiz determina, na ação penal, a minha internação. Porque então, na compulsão, na internação compulsória, realmente existe uma determinação do juiz. Então, não é um detalhe importante, mas a via é judicial. Eu tenho a participação do poder judiciário na parada. Uhum. E na involuntária, as duas são contra a vontade do internado. Sim. E na involuntária eu não tenho juiz na parada. Alguém me leva, nem que seja na marra, para preservar a minha vida, até um centro de tratamento, e depois o Ministério Público é informado a respeito. Então, a resposta é exatamente isso. A diferença básica é existir ou não a participação do Poder Judiciário. Por que é importante fazer essa diferenciação? Só uma notinha de rodapé bem rápida. Claro, à vontade. Porque a gente ouve, até de promotor de justiça, às vezes, e eu tenho vontade de espancar quando eu ouço isso, claro que no sentido figurado, né? Vamos usar vontade de chorar, melhor, do que de espancar. Que o cara fala assim, não, mas essa internação foi contra a vontade. Promotor fala isso. Mas essa internação, ela é absolutamente ilegal, porque o cara tá lá contra a vontade dele e não teve ordem judicial. Poxa vida, tem lei dizendo que não precisa. E por isso que você, promotor, foi informado. Eu te informei porque a lei me manda fazer isso. Querido, porque se lei judicial, eu não precisaria te informar, cara. É triste, né? O cara é promotor de justiça, entendeu? Tem um documento médico dizendo que a internação é importante, é necessário. Mas ele é ilegal porque o juiz não mandou. Mas a lei autoriza, e eu estou te informando agora como determina a lei, cara. Né? Então, essa é a diferença básica. Numa delas, que é a compulsória, o juiz mandou. Na involuntária, foi levado até lá, e em até 72 horas a gente comunica o Ministério Público para que depois verifique a legalidade ou ilegalidade daquela internação. Sim. Essa é a diferença. Gente, vocês entenderam? Porque
tá muito, eu entendi, para mim tá super claro e acho super relevante no momento esse tipo de esclarecimento, porque há um debate. Agora a internet é uma terra sem lei, cada um fala o que quer e o pessoal fala muita merda, muita coisa errada. Infelizmente, eu vejo muito advogado fazendo algumas considerações que não agregam, são completamente confundem mais as pessoas. Então, vocês entenderam? Prestaram atenção? Porque agora... Sabe por que assista? E olha como a norma é inteligente. Oh, mas por que não tem autorização judicial nessa? Por que não é perigoso? Não dá tempo, Esther. O cara pode morrer a qualquer momento. Sim, ele está oferecendo um risco à sua integridade física, né? Sim, o cara pode ter uma overdose ali, o cara pode morrer, às vezes não dá tempo. Né? A gente sabe que o judiciário, por mais que os juízes sejam bem intencionados e na macro maioria dos casos muito bem preparados, às vezes não dá tempo. Não dá. Você pega aí uma cidade pequena e tal, no interior de São Paulo mesmo, vai. Pô, às vezes o plantão judiciário não funciona assim tão rápido e tal. Pô, pega interna, depois comunica o Ministério Público. Se houver alguma ilegalidade, até o crime de tortura pode ser imputado, tanto àquele que internou, quanto aos donos da clínica, E crime de tortura é equiparado a crime hediondo. Ninguém vai ser imbecil de pegar, ninguém em sã consciência. Exato, vai internar alguém contra a vontade, se não for o caso, porque esse cara vai apodrecer na cadeia depois pela prática de tortura. Tortura é grave. Né? Então, existem mecanismos para garantir uma internação involuntária realmente eficaz e necessária. Eu posso ler mais uma perguntinha? Benedito Macedo. O que o doutor acha do entendimento do STJ que obriga os pacientes drogaditos que fiquem internados mais de 30 dias ano a terem que arcar com metade do valor do tratamento, dividindo o valor com a operadora de plano de saúde na modalidade de coparticipação? Pois bem, eu entendo que a decisão é absurda, por quê? Porque é o seguinte, a Constituição Federal garante, vocês vão entender onde eu quero chegar. A Constituição Federal garante que a saúde ela tem que ser universal, né? Tem que atender a todos, tem que ser universal, o Estado tem que garantir para todo mundo, em qualquer circunstância, cobertura em qualquer caso de problema de saúde. Sim ou não? Sim. Certo? Legal. Então é o seguinte, quando a iniciativa privada decide brincar de prestar serviço de saúde, tem que jogar segundo as mesmas regras que são aplicadas ao poder público. Então, não tem essa de limitação. Você não quis ganhar grana trabalhando como empresa de saúde, então você vai ter que bancar por todo o período. Não sabe brincar, não desce pro play. Exato, veja. Eu, graças a Deus, paguei a vida inteira plano de saúde para mim, para minha filha e tal. Ainda pago para ela, aqui na Itália não preciso mais, porque é pública de qualidade gratuita, mas eu sempre paguei para mim, para minha filha, e a gente quase nunca teve que usar. É uma consultazinha médica aqui, outra coisa ali, mas nunca nenhum problema grave, graças a Deus. Graças a Deus. Então, eu sempre fui um cara que dei lucro para a empresa de saúde. Existem aqueles que necessitam do serviço. E aí tem que pagar, não tem jeito. É o risco do negócio. Exato. Só mais um detalhe, tá, Esther? A lei, eu não me recordo do número da lei agora, mas existe uma lei federal que determina quais são as regras que norteiam a atividade das empresas de saúde. Eu coloco para eles também. Sim, mas lá está claro que distúrbios de ordem psicológica, como a dependência química diagnosticada, estão na cobertura mínima que as empresas de saúde têm que prestar para os segurados, para os contratantes. Então, está no mínimo que deve ser segurado, sem limitação de prazo, lógico.
Então, a decisão ela é ilegal e inconstitucional. Essa é a minha opinião, a tendência é que não se mantenha. E por que se mantém? Se mantém porque a empresa de saúde tem lobby forte junto ao Poder Judiciário. Sim. Sim. Eu localizei aqui a Lei 9.656 de 98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. Eu vou disponibilizar para o pessoal, tá? Deve ser essa. Não me recordo de cabeça, mas deve ser essa. Mas a gente verifica. Muitos comentários aqui, doutor, falando que gostaram do seu vídeo, no nosso vídeo anterior, falando sobre o coronavírus na Itália, que bombou. Fico feliz e agradeço. Você viu como super bombou? Foi, top, bem legal. Até hoje tem gente assistindo. Benedito, isso é bacana. Pelo seu feedback. Sabe o que eu acho legal, Esther? Eu acho legal esse tipo de vídeos, né, lives, naquele formato. Por quê? Porque isso serve para que a gente estabeleça paradigmas no Brasil, entendeu? Veja, a gente poderia estar tão melhor no Brasil, tão melhor. E a gente percebe isso quando a gente compara a realidade brasileira com a realidade de outros locais, né? Inclusive no que diz respeito à qualidade de serviço público, inclusive de saúde, que foi o tema do nosso debate sobre o Covid-19 aqui. Mais um comentário aqui, ó, o Roberto Rodrigues. Muito obrigada, Esther e Silvio. Meu comentário recai sobre, muitas vezes, o paciente, o usuário de substâncias, quer se livrar do... Eu só não estou conseguindo entender. Eu entendi. Ele disse que, muitas vezes, o parente do dependente químico quer se livrar do problema e varrer ele para debaixo do tapete. Tudo bem, todo mundo. Complicadíssimo, porém, a legislação, conforme o doutor falou, haverá internação, existirá um relatório médico, a família ou uma pessoa relacionada próximo a esse usuário que oferece risco à sua integridade física, o internará de forma involuntária, informará o Ministério Público, informará o Judiciário, que vai verificar se atende realmente os requisitos de necessidade para essa internação. Se estiver inadequado, ela vai ser revogada. Vai sair, então, não adianta pegar a pessoa e varrer para baixo do tapete, como se fosse um fardo, como se fosse uma problemática para a vida. Na verdade, a saúde é um dever, e é um direito e um dever de todos. Nós, como sociedade, não podemos nos omitir ao auxílio de uma pessoa que necessita. Né, doutor? Sim, exatamente. Veja, só um detalhe. Em primeiro lugar, só para a gente bater mais uma vez essa tecla, embora seja necessário para qualquer internação que haja um documento médico, deixando claro que aquela internação é necessária, ainda que a comunidade terapêutica não precise contar com um médico colaborador, deve haver uma declaração médica, pode ser um médico contratado pela família, ou pelo próprio estabelecimento, deve haver uma declaração médica. Para que ele deixe o centro de tratamento, não é necessário, a não ser no caso da internação compulsória, em que normalmente o juiz pede uma declaração médica para liberar a saída. Tá? Mas uma internação involuntária, a própria equipe de terapeutas holísticos ou a própria equipe de psicólogos pode elaborar um documento deixando claro. Vejam, Silvio ficou internado aqui por 6 meses, como exemplo, tá? E nós entendemos que, a partir deste momento, ele já é capaz de tocar a vida dele fora do estabelecimento aqui. Então, veja, não é necessário um documento médico para que ele deixe o centro de tratamento, embora deva haver um documento médico que justifique a internação. Ficou claro isso? Claríssimo. Legal. Se houver novas perguntas, eu estou à disposição para responder. Se não houver, neste momento, outras perguntas, eu gostaria de traçar mais alguns comentários. Por favor. Que dizem respeito... Legal. Então, vê. A gente deu uma olhada rápida sobre algumas regras, ou
no que diz respeito a algumas regras que norteiam a internação do dependente químico, até traçamos alguns parâmetros mínimos para o funcionamento de entidade que lida com esse tipo de residente e tudo mais. Pois bem, mas na prática, a história funciona de maneira bastante diversa, infelizmente. Por quê? Existe uma corrente no Ministério Público, ela é amplamente majoritária. Nas secretarias de saúde e vigilância sanitárias, ela é quase que unânime. No Poder Judiciário, graças a Deus, ela não é ainda tão grande assim. Resumindo a história, o Ministério Público, as vigilâncias sanitárias dos municípios, as defensorias públicas, elas têm o seguinte raciocínio absurdo. Partem do seguinte pressuposto, que é absurdo. Peraí. A liberdade e a dignidade da pessoa humana estão lá previstos como cláusulas pétreas na Constituição Federal. Verdade ou não? Verdade. Verdade. E aí, verdade. Liberdade, dignidade da pessoa humana, perfeito. Então, e agora vem a parte absurda do raciocínio, então, internar contra a vontade um dependente químico, seja de maneira compulsória, determinada pelo juiz, seja de maneira involuntária, isso é inconstitucional. Isso atenta contra a dignidade da pessoa humana. Onde já se viu ir até a Cracolândia, pegar o pessoal na marra e levar para um centro de tratamento? Onde está a dignidade da pessoa humana? A liberdade das pessoas? Putz grila, cara. O cara que está se drogando, ou na Cracolândia, ou trancado dentro de casa, defecando na própria calça, sem nem trocar a cueca, porque para ele é mais importante, ao invés de se limpar, fumar uma outra pedra de crack. Sim. O cara que está espancando a esposa e os filhos para furtar o dinheiro da bolsa da esposa que trabalha como diarista, qual é a dignidade que esse cara tem, que vai ser preservada pela não internação? O cara já está fora do espectro de proteção da dignidade da pessoa humana. E, veja, a internação na marra, essa sim, é que vai... Preserva a dignidade. Não, encontro exato da dignidade desse cara. Ela vai ser recuperada com a internação na marra. E veja, qual é a liberdade que esse cara tem se ele não consegue mais escolher não usar? Veja, a gente tem relatos emocionantemente tristes, lógico, mas emocionantes, emocionantemente melancólicos no seguinte sentido, e isso vai estar no livro. Silvio, nas últimas vezes em que eu fui buscar cocaína ou crack na biqueira, eu fui dirigindo o meu carro chorando, enquanto eu recebia mensagens da minha filhinha no colo da minha esposa dentro de casa: por favor, meu amor, não vá para lá. Eu me emociono até com isso. De verdade, porque eu ouvi essas pessoas falando. Né, dá vontade de chorar. Né? Imagina, mas é muito triste, gente. Vidas são perdidas, o cara se torna um projétil humano. São destruídas. Sim, o cara se torna, muitas vezes, um projétil humano. Ele não está mais escolhendo usar droga. Então, a partir do momento, na minha opinião, e eu desafio qualquer promotor de justiça, progressista, defensor público, a debater publicamente isso comigo. Eu coloco um terno e uma gravata, passo base na tatuagem, enfio o meu currículo na cara desse cara que quer debater comigo e debato em qualquer live. Eu vou com você, fico bem aqui atrás, tá? Para te dar apoio. Isso, veja. Pegar um dependente químico que está na Cracolândia, na marra, e levar esse cara na marra para um centro de tratamento é amplamente constitucional e humano. Você está resgatando a dignidade desse cara e, após um tratamento bem feito e fiscalizado pelo Ministério Público, que vai ser comunicado, aí sim esse cara pode recuperar a liberdade e dizer: agora estou livre da dependência química, ela não tem cura, mas eu não sou mais escravo dela.
eu aprendi com a ajuda dos psicólogos, dos terapeutas que aplicam lá os 12 passos de narcóticos anônimos ou de alcoólicos anônimos, eu aprendi a me livrar desses grilhões que me acorrentavam ao uso das drogas ou do álcool. E ele vai então, agradecer a quem na fez marra, a internação. Porra, a internação na marra, lógico que bem fiscal. Claro que eu não estou falando das exceções em que eu interno a minha esposa saudável para fugir com a minha filha. Não estou falando disso. Um cara que faz isso tem que ser preso. Mas a internação dentro da lei e bem fiscalizada, ela vai ao encontro, ela recupera a dignidade da pessoa humana. Ela recupera, ela outorga de volta ao dependente químico a sua liberdade. E mais. Esse argumento ninguém nunca vai conseguir quebrar. Ele é meu mesmo. Duvido que alguém... Pode chamar o Ives Gandra aqui, professor Ives Gandra, que ele não consegue quebrar. Que é o seguinte, ó. No Brasil, cometer suicídio é contra a lei? Sim ou não? Suicídio. Sim, é contra a lei. A lei proíbe a gente de cometer suicídio. Peraí, Silvio, como assim? Você está louco? Né? Então, quer dizer que tem alguma norma que diz, Silvio, se você se matar, se você cometer suicídio, você está cometendo um ato contra a lei? Sim. Um ato tipo. Não entendi. Vou explicar. Veja. Vou explicar. É o seguinte, claro que não tem nenhum crime no Código Penal que é cometer suicídio. Porque se eu morrer, está extinta a punibilidade, não tem como... Eu sou agente ativo e o agente passivo do tipo penal. Então, exato. E se eu pratiquei uma tentativa de suicídio e ela deu errada, pô, se eu for processado, é aí que eu me mato mesmo, né? Então não faz sentido prever, criminalizar o próprio... Mas é contra a lei. Por que é contra a lei? Tanto é contra a lei que o auxílio, o induzimento, a instigação ao suicídio são crimes. Isso mesmo. São crimes. E concorda comigo que a vida é um direito humano, é uma liberdade pública do artigo 5º? Sim ou não? Das garantias fundamentais, isso mesmo. Está no caput do artigo 5º, está lá. Eu posso abrir mão de um direito humano? Eu não quero mais a vida, não. Pega para você. Eu posso abrir mão de um direito humano? Não. Então eu não posso abrir mão do direito à vida. Eu não posso abrir mão desse direito. Então, a partir do momento que eu tenho que tolher a minha própria vida, eu estou agindo contra uma disposição constitucional expressa que preconiza e alça a nível sublime o direito à vida. Está lá no caput do artigo 5º. Sim. Então, sempre que eu, usando drogas, coloco minha vida sob risco iminente, o Estado é obrigado a me fazer parar. A intervir. A intervir. Eu ia falar guarda, porque guarda é olhe em italiano. Então veja bem. Se eu não posso atentar contra a minha própria vida, porque é um direito humano indisponível do artigo 5º. Se usar drogas, cocaína, crack, heroína, expõe a minha própria vida a um risco iminente. Sempre que eu utilizo drogas, o Estado não é que ele pode, ele deve fazer com que eu pare. Uhum. E se um médico diz que a única maneira é fazer isso contra a minha própria vontade, porque eu não estou entendendo que eu estou me matando, ou eu até entendo, mas não consigo me comportar de outro modo, tem que ser na marra. Tem que ser na marra. Então veja. A internação involuntária, sem poder judiciário, mas com aviso ao Ministério Público. E a internação compulsória, que é a com determinação judicial, elas recuperam a dignidade da pessoa humana, elas devolvem a liberdade ao internado e elas vão ao encontro da preservação da vida, que é o maior direito humano e é indisponível. Só que o que acontece... A Defensoria Pública, o Ministério Público, né, as agências, as vigilâncias sanitárias dos municípios, o que elas fazem? E isso deveria ser criminalizado, deveria ser preso o promotor que faz isso, que eu vou dizer agora, o defensor público que faz isso, o delegado
de polícia que faz isso, o delegado do CRM, do Conselho Federal de Enfermagem, de Psicologia, que fazem o que eu vou falar, esses caras deveriam ser presos. O que eles fazem? Eles montam uma força-tarefa com policial civil, PM, guarda municipal, promotor de justiça, membro do CRM, membro do Conselho Regional de Enfermagem, montam um circo, imprensa muitas vezes. Na época em que havia CQC, CQC invadiu a clínica de um cliente. Fiquei até famoso na época, porque tive que intervir, apareceu na TV e tudo mais. Mas o que acontece? O que foi uma pena, eu não queria aparecer na TV por conta daquilo. Os caras invadem as clínicas, regulares, clínicas regulares, tá? Invadem e fazem o seguinte, juntam lá todos os residentes, ou no campinho de futebol, ou na quadra, ou em volta da piscina, constrangendo os funcionários e os proprietários, que ficam, evidentemente, aterrorizados, dizem o seguinte, vejam bem, quem está aqui contra a própria vontade, levanta a mão. Porra, todo mundo levanta a mão. Eu sou dependente de químico, tenho uma doença que me força a usar drogas. Aí o cara me pergunta, Silvio, você que tem o seu corpo inteiro, o seu cérebro gritando, use droga, use droga, use droga. Você quer usar droga? Quero! Tá vendo só? A internação é contra a vontade dele, ele está mantido aqui dentro em cárcere privado, você está cometendo tortura, se você cobra pela internação é extorsão mediante sequestro, está todo mundo preso em flagrante. Está todo mundo preso em flagrante. E prendem! Já aconteceu. Eu não vou dizer os nomes, é claro, sim, mas 2 psicólogas super sérias foram presas por 48 horas, uma vez, por um delegado de polícia maluco do interior do estado, porque o imbecil, criminoso, idiota, oligofrênico do delegado, bom, deixa quieto, vamos parar por aqui. O que ele fez? Ele mandou invadir a clínica num ato de abuso de autoridade flagrante e perguntou para as doentes mentais, porque é uma doença mental, dependência química. É uma doença mental. Perguntou para um doente mental se ele queria estar lá internado. Ah, não, eu quero sair. Cárcere privado, flagrante, prendeu as psicólogas. E ele ainda sendo que a lei autoriza, a 10.216 de 2000, ela autoriza a internação involuntária compulsória. Elas vão ao encontro da preservação da vida, da dignidade da pessoa humana e da liberdade. Garantindo os direitos fundamentais e os direitos humanos, né, que são os nossos direitos fundamentais reconhecidos internacionalmente. Sabe o que pega? É essa modinha da esquerdinha, principalmente da esquerdinha, que hoje domina, infelizmente, a psicologia e os conselhos de psicologia, principalmente gentezinha de esquerda, assassina de esquerda, porque é isso, você tirar um dependente químico de uma clínica é assassinato. Por que não tira ele já da droga também? Porque ele está lá contra a vontade dele. Você está aqui porque você... Alguém está aqui contra a vontade? Você quer sair? Quero. Você tem dinheiro para comprar droga? É só falta perguntar isso na porta, dar um dinheiro para você vai comprar droga, ir lá e se matar. Sabe por que isso acontece? Porque você lembra daquele filme com o Rodrigo Santoro, Bicho de 7 Cabeças, que o cara era internado? Então os caras falam assim, olha só que horror que é uma internação de um doente mental. E criaram no Brasil, no mundo, não só no Brasil, no mundo, e no Brasil inclusive, uma tal de política antimanicomial. Então tem um manicômio, política antimanicomial. Então o que acontece? A internação não deve ocorrer. O doente mental, inclusive o dependente químico, ele deve ser tratado em ambulatórios, em contato com a família. O cara está espancando a mãe dentro de casa. Isso mesmo. A menina, sabe o que ela faz? Ela está trocando a própria integridade física e liberdade sexual. Não é nem por dinheiro. Às vezes o traficante fala assim, ó, faz tal coisa aí, ó, que eu te dou uma pedrinha de crack. Aí ela acaba de fazer, não, agora faz mais aquele outro.
ela é estuprada pelo traficante em troca de... Ah, não, política antimanicomial. Olha só que legal. Mulheres de dependentes químicos, filhas, pessoas próximas, muitas vezes se prostituem para conseguir dinheiro para fornecer para essa pessoa utilizar droga também. Acontece também. Acontece também. Tem alguns comentários aqui, posso colocar? Pode, claro. Então, só para finalizar, o que a gente precisaria fazer, só essa parte, rapidinho, o que a gente precisaria fazer... Pode, vontade. Legal. O que a gente precisaria fazer é parar com ideologização de atuação de órgão público, de autoridade pública nessa seara e ser mais pragmático. Sim. Se o cara é dependente químico e um médico disse que tem que internar, tem que internar. Tem que internar. Tem que colocar dentro da clínica. Ah, Silvio, não, mas aí tem que ter não sei quantos metros quadrados, tal. O cara estava na rua usando crack na Cracolândia, se prostituindo dentro de um barraco da favela. E agora a clínica, a janela, ela tem não sei quantos metros quadrados. Tem que ampliar a janela, porque senão não pode ser... Pô, vamos parar com isso, meu. Tem gente morrendo por causa da dependência química. Silvio, a gente tem uma legislação boa. É só largar de esquerdopatia, e começar a fazer aquilo que é necessário. Sim. Né? Silvio, eu tenho um filho e amo demais. Eu sei que você também tem a Barbarella maravilhosa. Sim. Se acontecer uma situação dessa comigo, eu gostaria que intervissem e me ajudassem. Mesmo claro. que no momento eu não conseguisse enxergar que eu preciso de ajuda. Eu gostaria, exato. Né? Então, acho que as pessoas têm muito que pensar e se colocar no lugar do outro. O que eu gostaria que fizessem comigo? Me deixassem morrer e não acompanhar a vida do meu filho, que é o meu bem mais precioso, ou morrer ali na sarjeta? Gente, vamos pensar, né? Vou dizer uma coisa muito rapidamente. Ó. Na verdade, no Brasil, como dignidade da pessoa humana, liberdade, vida, são garantias constitucionais, a gente nem precisaria de legislação infraconstitucional para que a internação contra a vontade do dependente químico fosse uma realidade entre nós. Só que aí o cara pega e fala o seguinte, não, mas aquela clínica era horrível, aquele centro de tratamento parecia um matadouro, não tinham condições mínimas de salubridade. Ok, a vigilância que vai lá e fiscalize, o Ministério Público que vai lá e fiscalize e fechem aquelas que não cumprem requisitos mínimos. Sim, mas não proibir as outras. Né? Isso mesmo. Vamos lá, vamos responder as perguntas. O Benedito Macedo, que está super nos acompanhando. Obrigada, Benedito. Legal. Quando o tratamento psicoterapêutico não dá resultado, nem o tratamento farmacológico dá resultado, e a única saída seja a eletroconvulsoterapia, como o senhor vê a questão do preconceito que ainda existe a respeito desse tratamento? Eu vejo de maneira muito simples. Eu acredito que todo preconceito contra terapia cuja eficácia foi cientificamente comprovada é burro, né? Eu não me meto em áreas nas quais eu não conheço, né? Ou sobre as quais eu não me aprofundei, pesquise e estudo, e creio que atualmente no mundo a gente confunde muito parecer técnico científico com opinião. O meu palpite é que tratamento de eletrochoque, como é popularmente conhecido, é um absurdo. O senhor acha que é um absurdo? Muito bem. O que o senhor estudou a respeito? Nada. Então vai catar coquinho. Eu entendo que todo preconceito é burro. Sim. E toda opinião que não é calcada em conhecimento técnico científico, ela vale tanto quanto um miado de um gato. Isso. Nada. Mais um comentário. Por exemplo, Silvio, o que você pensa sobre
a cloroquina para o tratamento da Covid. Não penso nada, não sou médico, não tenho nenhum tipo de conhecimento a respeito. Eu sigo a orientação do médico, porque eu tenho juízo e toco a vida para frente. É assim, da mesma maneira que o médico, que é meu cliente, ele vai fazer para a saúde jurídica dele tudo aquilo que eu indiquei que ele faça. E quando ele não faz e dá errado, eu falo, olha, eu avisei, agora a gente conserta, só que fica mais caro. Sim, sim. Temos mais aqui um comentário da Elisane Brito. Bom dia, estou gostando muito da live. Um beijo, viu? Muito obrigada. Beijão, Elisane, beijão. Sou conselheira tutelar, gostaria muito de poder contar com esse serviço na saúde, de ter casas que recebem esses dependentes. Famílias estão sendo destruídas pelas drogas, pedem ajuda. Ao nosso conselho, precisamos de ajuda. E elas arcariam com a despesa até total. Imagine se for repartido ao meio, pois não querem perder seus entes queridos para drogas, das bebidas. Precisamos de ajuda. Achar ajuda para nossos adolescentes, que possam ser o futuro do nosso futuro, né? Legal. Obrigada, posso contar uma historinha rápida que tem a ver com o que a Elisane escreveu? Meu bem, você pode tudo, você é o convidado especial aqui. Olha só que interessante. No ano de 2011, até um amigão meu, amigão mesmo, desse nível irmãozão, assim, o cara é meu amigão. Inclusive, ele é sócio de comunidade terapêutica para adulto hoje em dia. Mas vamos lá, o nome dele é Gabriel Moreno Mori. Quem está acompanhando a gente, segue o Gabriel no Facebook. É muito simples, é como se fala, Gabriel Moreno Mori. Tá. M-O-R-I. Gabriel Moreno Mori. Ele é meu amigo e ele é dependente químico em recuperação, faz décadas que ele já está sem usar, e ele é uma autoridade no assunto de dependência química, no que diz respeito à terapia. O cara é muito bom. Muito bem. Em 2012, o Gabriel, com um sócio chamado João Kaiser, que hoje tem outros negócios no Mato Grosso do Sul, né? Eles montaram em Atibaia, a cidade da moda, Atibaia, montaram em Atibaia um centro de tratamento chamado Confiança em inglês, especializado no tratamento para adolescentes do sexo masculino. Então, não podia ter maior de idade. Então, completou 12 anos até o final dos 17 anos. Adolescente, segundo o ECA, é aquele que tem entre 12 e 17. Então, o cara tinha professora lá dentro. Eu conhecia a área porque o meu escritório assessorar. Eles tinham, na época, clínica masculina, feminina, agora eles têm uma clínica masculina. E não é mais o meu escritório que assessora a clínica do Gabriel, mas ele continua sendo meu amigão, e tem outro advogado competente que toma conta e tal. Mas o Gabriel é meu amigo. Naquela época era meu escritório. Os caras montaram uma clínica que fazia um trabalho exatamente assim, o nome dele. Sigam o Gabriel lá, exatamente assim. Os caras tinham uma clínica que era especializada no tratamento de adolescentes. Tinha professora lá dentro, o cara não perdeu o ano letivo. Legal. Estudava. Tinha teatro, música, esporte e tudo mais. A clínica foi interditada pelo Ministério... alvará, tudo em ordem. A clínica foi internada pelo Ministério Público, foi interditada pela Vigilância Sanitária de Atibaia, sob determinação do Ministério Público. Por quê? Porque, segundo o Ministério Público, tirou do fundo da orelha essa regra. Segundo o Ministério Público, havia uma proibição legal para a internação de dependentes químicos menores de idade. O ECA não permite que isso ocorra. Não existe no ECA nenhuma norma que impeça a internação de dependente químico adolescente. Não existe. Deixa morrer. Deixa morrer.
deixa continuar espancando a mãe vendendo tudo de dentro de casa. Exato, e se submetendo a abuso de traficante, né? Risco de vida e tudo mais, deixa. Eu falei, Gabriel, meu escritório garante a você que essa postura do Ministério Público e da Vigilância Sanitária são ilegais, inconstitucionais, absurdas. Estamos ao seu lado para enfrentarmos essa batalha. Vamos embora? O Gabriel, não quero mais. E eu entendo, Gabriel. Não quero mais saber. Perdi a vontade, Silvio. É muita dor de cabeça. E veja, 10% dos pacientes não precisavam pagar. Tá? O Gabriel dava de graça serviço social, vagas filantrópicas, porque o Gabriel é assim, ele é um cara do bem, e ele entende que deve retribuir de alguma maneira tudo aquilo que Deus proporciona para a vida dele. Pois bem, o que ocorre? O Gabriel falou, não quero mais, é muita dor de cabeça, vou acabar sendo preso por causa disso, sem fazer nada de errado. Então, porque o Ministério Público começou a ameaçar, o promotor falava, doutora, vou mandar baixar a polícia, aí o senhor vai ficar rico, porque vão ter que te pagar para tirar da cadeia. Então, eu falei, não, parou, o Gabriel também. Aí ficou só com a clínica masculina e com a feminina, depois a feminina começou a dar problema, porque a Defensoria Pública também começou a criar confusão, e aí o Gabriel falou, vou ficar só com a masculina agora, não quero mais saber. Ou seja... O pessoal não para de encher o saco e faz alguma coisa para ajudar o próximo, hein? Porque, na verdade, a análise não é técnica e ela não é humanista. A verdade é baseada em ideologia de esquerda, em politicamente correto e de botequim. Então, o que acontece? Em nome de uma pseudo-liberdade, onde já se viu dar liberdade para o cara? Veja, vamos dar a liberdade para o cara usar droga. Eu, honestamente, eu não tenho nada contra o cara que quer fumar uma maconhazinha na casa dele, e nem contra o cara que quer tomar o choppzinho cheirando a cocaína dele lá. Eu não estou nem aí com isso. Mas a partir do momento... Veja, eu não estou nem aí com isso numa análise superficial. O cara está financiando o crime, tudo bem. Mas, veja, eu não vou ser aqui o rei do moralismo para dizer que isso me aterroriza e tudo mais. Lógico que não. Mas veja, em nome do, o corpo é meu, faço o que eu quiser, liberdade e tal... Os caras estão falando que agora é liberdade você usar crack na Cracolândia, que é ilegal você cercear a liberdade e a dignidade da pessoa humana, tirando aquele cara na marra de um ambiente desse e colocando o cara dentro da clínica. Então, isso é o quê? É politicamente correto, visão progressista, ideologizada, turvando a mente das pessoas e fazendo com que o mundo seja um lugar pior para se viver. É porque um determinado indivíduo plantou essa ideia, disseminou, uma pessoa mal informada que não foi pesquisar, fica repetindo isso como se fosse uma verdade absoluta e dessa merda. No fim os caras fazem uma confusão gigante, ou seja, a gente acaba depois desaguando sempre no mesmo ponto, que é aquele, né? Eu me manifestar na Avenida Paulista, dizer que eu sou antifa, e meter pedra e tal, pode. Eu enfiar um crucifixo onde todo mundo sabe que a moça enfiou lá, pode. Ou seja, pode tudo se eu tocar conforme a banda do politicamente correto e da esquerda, né? É isso. Para a gente não polemizar mais, porque aí a gente começa uma outra live. Pode o que me favorece e que corrobora com os meus interesses, o restante não pode. Exatamente isso. Ou seja, é a liberdade seletiva, né? Liberdade para mim, grilhões da dependência química acabando com a família para você. Doutor, Sim. É tão bom conversar com você. Imagina, adoro a sua explicação, a sua didática. E digo mesmo. Eu agradeço muito por poder... por você aceitar bater esse papo comigo, ajudando tantas pessoas. Eu sei que hoje nós tivemos bastante visualização, embora aqui no Brasil é cedo ainda, né? Teoricamente cedo, e o pessoal está com o fuso horário todo bagunçado por causa do isolamento social, mas esse vídeo vai alcançar muita gente que precisa. Legal. E eu agradeço muito sua participação, que Deus te abençoe pelo trabalho, e o que eu puder colaborar, saiba que eu estou sempre aqui, tá bom?
Digo mesmo, estou à disposição para elucidar qualquer dúvida, a gente está sempre em contato, o Dr. Júlio está a postos no escritório, a gente atua com isso. Gabriel Moreno Mori, que é meu amigão, ele tem uma clínica que é assessorada por outro advogado hoje, nem é pelo meu escritório, mas o cara é uma sumidade no assunto, ele é muito bom, muito bem intencionado, é um cara super do bem. Existem outros advogados, outras clínicas, outros profissionais, mas a ideia é que a gente converse sobre o assunto. Eu agradeço a oportunidade, a gente acabou conversando 1h20, ótimo. Estou à disposição. E ficou muita gente assistindo a gente, viu? Muita legal, gente legal. Em tempo real. A ideia depois é compartilhar esse áudio em todos os canais possíveis, eu também vou fazer isso, para que a gente espalhe a mensagem, espalhe a semente. Esther, é um prazerzão, um beijo enorme para você, estou sempre à disposição para a gente conversar sobre tudo. Muito obrigada, obrigada, viu? Obrigada a todos vocês que nos assistiram e vão nos assistir. Mandem mensagens para o Dr. Silvio, caso vocês também agradeço a todos, viu, Esther? Agradeço a todos os companheiros e companheiras aí de live. Hoje em dia a gente fala alunos, viu? A gente fala companheiro e companheira, o pessoal já assusta, né? Respeito todo mundo, mas a minha visão política, ela está cada vez mais para a direita. Então, companheiro, para mim, é só amigo, tá? Fica tranquilo. E muitos alunos, seus alunos aqui do Brasil, assim como eu, que são seus fãs, né? Nosso eterno mestre maravilhoso, estavam nos acompanhando. Manda beijo para eles, porque já me mandaram WhatsApp que estão te acompanhando. Beijão para os alunos, principalmente para as alunas, óbvio. E, pô, sinto uma baita saudade, porque tirante os momentos com minha filha, que são incomparáveis, os melhores momentos da minha vida eu passei dando aula de direito em cursinho preparatório e tudo mais. E também, depois das aulas, a socialização, sair com o pessoal, isso fez minha vida ser fantástica até agora. Agradeço a vocês. Quando você vem para o Brasil? Nunca mais, eu acho. Para de graça, não fala assim. Tô brincando. Não tem data, não tem data. Depois que passar essa pandemia e você organizar, né? Eu sinto saudade das pessoas, embora eu não sinta saudade do Brasil em si. Eu acho que o país só ferra a gente. Se a gente for analisar bem também, o comportamento do brasileiro médio não é o melhor possível, sabe? O pessoal reclama, mas sai pra rua. Estão falando aqui que você parece com o Kevin Spacey. Kevin Spacey? Eu prefiro o Jason Statham, viu? Aqui, Kevin Spacey. Vamos fazer assim, quando mais ou menos tiver uma perspectiva do doutor vir para o Brasil, me avisa com antecedência que eu vou organizar um encontro dos alunos do Silvião. Legal. Quando a gente lançar o livro e o Danilo Gentili me convidar para uma entrevista no The Noite, eu aproveito e encontro com você. Tá bom, eu posso providenciar isso para você. Ótimo, vai ser muito legal. Vou ser sua assessora aqui. Um beijo grande, beijo para quem nos assistiu. Fiquem com Deus. Até a próxima, gente. Tchau. Beijão, pessoal. Até.